Um dos vídeos mais procurados hoje na internet são sobre reforma, decoração, DIYs, que nada mais são os faça você mesmo, decorações de baixo custo, reciclagem, decoração criativa, mas tudo envolvendo baixos custos ou custo zero, porque as pessoas hoje estão interessadas em fazer reforma, em fazer as suas próprias decorações, o que isso é maravilhoso, porque além disso, você também tem aquele seu momento íntimo, introspectivo, que você está ali fazendo, criando com a sua mão e depois você vê o resultado final e fala, nossa, fui eu que fiz. Que coisa mais linda, mesmo que esteja todo torto, nada perfeito, mas foi você que fez, você que criou, saiu das suas próprias mãos. Vamos falar sobre um pouquinho disso hoje? Vem comigo! Olá pessoas, tudo bem com vocês? Como é que passaram a semana? Espero que estejam todos muito bem. E todos sejam, então, muito bem-vindos à minha casa centenária. Estou em reforma e é obviamente que nesse processo de reforma você tem que ter, assim, não só questão financeira, mas também a questão psicológica, física, né? Porque é puxado, gente, é puxado, principalmente para quem grava. Muitas vezes eu fiz muita coisa aqui que eu não gravei porque eu estava sem paciência, porque tudo vai depender daquele processo, né? Você pesquisa, você olha, e às vezes você vai fazer, não dá certo, não sai exatamente da maneira como você idealizou, né? Mas tudo isso faz parte do processo da reforma em si, das transformações que a gente faz, de decoração. Você precisa estar bem psicologicamente, fisicamente, financeiramente. Então, assim, o processo acaba sendo lento. É a minha casa, eu quero deixar cada detalhe dessa casa com muitas inspirações, com muita história, por isso que eu estou documentando a reforma dessa casa, porque realmente é uma casa centenária. Essa casa foi comprada pelos meus pais lá na década de 70, 60, se não foi mais para trás ainda, mas ela já estava construída. Não, eles não construíram, eles compraram, a casa já estava pronta, mas era aquelas casas antigas, sabe, com corredores, banheiro lá no fundo, tem porão. Essa casa é uma casa de estrutura muito antiga, né, dos anos passados. Meus pais, eles reformaram, fizeram muita coisa aqui nessa casa. Eu também, depois, né, de adulta, já morava aqui ainda com a minha mãe. Fiz muitas reformas, coisas que não tinham, por exemplo, o teto, né, era forro, não tinha laje, eu mandei fazer a laje. Então, muitas coisas aqui a gente foi adaptando, foi melhorando, dando umas melhoradas, né, atualizando, trazendo, né, mais para a vida cotidiana nossa, nas nossas necessidades cotidianas. Então, só que depois que eu casei, aí eu tive a Helena, né, que foi do meu último casamento. Então, eu estou no meu segundo casamento, tá, gente? Os meus 2 filhos são do meu primeiro casamento. O meu filho mais velho já está com 30 anos. O do meio agora está com 28 e a Helena com 8 anos, né, que é do meu último casamento. Então, com esse processo da vida de vir a Helena, tal, a gente quis dar uma melhorada na casa, uma reforma, né, uma pequena reforma, transformações, deixando a casa um pouco mais aconchegante, né? Acho que muita gente vai me entender. Quando a gente é adulto, qualquer coisa a gente trabalha, vê aquela vida corrida, tendo um quarto, uma cama, a gente se joga para descansar. Tendo uma cozinha para você fazer a sua comida, para você ter, né, fazer a sua refeição, às vezes até ali muito rápido. Às vezes você só passa pela casa e a casa acaba virando o seu hotel, a sua área apenas de passagem e de descanso. Essa é a vida corrida e essa era a vida que eu tinha antes de ter a Helena. Trabalhava muito, saía 7 horas, 6 horas da manhã, às vezes até 5 horas da manhã, e chegava em casa só 7, 8, 9, 10, 11 horas da noite. Não tinha tempo para nada.
Até que eu comecei a adoecer e acabei saindo do emprego que eu tinha. E aí conheci o meu marido e acabamos tendo a Helena, nos casamos, tivemos a Helena, né? E a casa, gente, a casa realmente estava assim, casa de solteira, né? Então, poucos móveis, não, sem decoração, era simplesmente assim, uma casa que você chegava, dormia, comia de fim de semana, às vezes nem fim de semana eu tinha, porque eu trabalhava direto. Então, era dias de folga que eu tinha, vinha para casa, assistia ficava assistindo filmes, séries, e era isso, né? Aí até que com a Helena me despertou essa necessidade de ter a casa um pouco mais aconchegante, uma casa mais família, né? Coisa que eu tinha lá atrás com os meus pais, aquela casa toda decorada, com carpete no chão, sabe, aquelas coisas nos cantinhos, cada mimosinho. Então, assim, acabou me dando essa nova necessidade disso, de ter, né? E principalmente porque essa casa, ela consequentemente vai ficar para a Helena, os meus filhos já têm as suas próprias casas, e a Helena, consequentemente, vai ficar com esta casa e para os seus futuros filhos, né? Então eu achei que chegou o momento, eu já estou com 52 anos, já estou prestes a fazer 52 anos. Então a gente decidiu que fazer essa pequena reforma, algumas transformações, dar uma melhorada, seria na verdade uma forma de deixar a casa para ela num estado em que ela não tivesse muita preocupação posteriormente ou futuramente, né? Eu vou dar continuidade, a reforma tem muita coisa ainda para acontecer, então se você gosta desse tipo de vídeo, se você gosta de ver reformas, decorações, receitinhas de comidas caseiras, aquelas coisas bem práticas, para que você faça aí na sua casa, seja para o seu almoço, para sua janta ou para sua família, para um lanche, para um fim de semana, para um bate-papo com os amigos, que a gente faz uns petisquinhos. Também vou mostrar para vocês, isso é bem legal, de repente aí vocês, né, têm essa inspiração também para fazer aí. Como todos vocês sabem, gente, esse canal é super novo, não tem nem 6, 7 meses, acho que eu tomei uma picada de pernilongo bem aqui. Onde eu estou, tá? Eu estou em São Paulo, capital, é onde eu resido. E assim, o tempo por aqui, a gente tá tipo Londres, sabe? Aquela coisa de chove, frio, nevoeiro, tá tudo bagunçado, tá uma loucura. Tem dias que chove o dia inteiro, por dia seguido, às vezes garoa. Então, assim, tá bem estranho o tempo por aqui. Então, com essas chuvas, acaba tendo muito pernilongo, essas coisas todas, esses bichinhos, né? Que é realmente do tempo úmido, né? E aí, de repente, sai aquele sol e... Enfim. Mas por mais que a gente coloque, né, remédio, acende coisas, enfim, para espantar essas mosquitaiadas, tá meio difícil. Mas então, pessoal, para você que tá aí que gosta desse tipo de canal, que gosta de ver reforma, decorações, dicas, não esquece de se inscrever, ativar o sininho para que você possa receber as notificações quando chegar os vídeos novos, que na verdade, gente, são toda sexta-feira, a partir das 19 horas, já tem vídeo para vocês, tá? Então, toda semana tem vídeo novo. Geralmente eu posto de sexta-feira, pode ser que às vezes eu posto um pouco antes ou um pouco depois, porque eu fico, com uma reforma, gente, às vezes eu não tenho tempo de editar o vídeo, fica muito longo. E cansaço também, tá, gente? Porque subir, descer a escada, abaixar, levantar, tô ficando velha. Então, às vezes, assim, o cansaço, às vezes, não me permite sentar e editar o vídeo para fazer uma coisa bem bonitinha para vocês assistirem, né? Não, a gente não pode ficar simplesmente gravou e jogar no YouTube de qualquer jeito, sem edição, sem uma musiquinha de fundo nas horas necessárias, né? Então, a gente tem que ter um carinho na edição, tem que ter um carinho para entregar um trabalho para vocês,
bem bacana, uma coisa bem bonitinha para vocês assistirem, para você também, para ser confortável aos olhos de vocês e aos ouvidos de vocês também, né? Além de que vocês tirarem dicas, vocês tirarem inspirações, porque eu assisto muito desses canais, pessoal, não só para me inspirar, mas também para ver o que vocês gostam de ver, o que vocês gostariam. O que eu gostaria de trazer para vocês, além, é óbvio, né, dessa reforma de uma casa centenária, uma casa velha, antiga, que a gente está trazendo aqui para um ambiente mais aconchegante, né? Então, mas assim, é legal na hora de a gente expor, né, o trabalho que está sendo feito aqui, está documentando esse trabalho, que para mim, na verdade, é mais um documentário do que um trabalho, um vídeo exposto no YouTube, tá? Então, para mim, eu estou documentando uma reforma, um trabalho que eu quero que depois fique aí para a posteridade, para minha filha, para os meus filhos, para os meus netos, né? Então, exatamente isso que é o que mais me interessa. Porque antigamente a gente tinha aquelas câmeras que a gente gravava, né, as fitas cassetes. As fitas cassetes, não, perdoe, gente. As fitas de VHS, né, e deixava lá, e aí com o tempo foi acabar mofando, estragando. Eu tinha muitas fitas, né, VHS gravadas de infância minha, que minha mãe gravava, né, eu fazia balé, eu tinha aulas de balé quando criança, depois eu fui para as academias, me formei, sou bailarina formada pela Prefeitura do Estado Municipal de São Paulo. Tinha muitas dessas gravações que acabou se perdendo, né, porque com o tempo acabou mofando, não deu para salvar praticamente nada, e a gente também acaba deixando isso para lá. Assim, era a minha história que estava toda documentada ali. Infelizmente eu não tenho mais essa documentação, mas é exatamente por isso. Hoje as coisas são um pouco mais fáceis, são um pouco mais simples de serem documentadas, né? Você faz um vídeo, você tem um local específico para armazenar esses vídeos, né, sejam caseiros ou não, e aí você pode deixar isso para a posteridade. Então, a gente faz parte da evolução, né, humana, a gente faz parte de toda essa evolução tecnológica, a gente também não pode ficar de fora, né, a gente tem que participar, saber como funciona, para você também não ficar aí fora, né, de situado das coisas que estão acontecendo no mundo. E isso faz parte da nossa vida, faz parte do nosso século, né? Então, vamos lá, vamos participar e vamos fazer o melhor que a gente pode, porque a gente vê muita coisa errada por aí, usa, né, o mecanismo de forma errada, e nós que estamos, né, tentando se adaptar, tentando viver essa nova evolução, essas tecnologias, a gente precisa também doutrinar as pessoas, né, ensiná-las a acabar utilizando de forma, não vamos dizer correta, mas de uma forma positiva, produtiva e sem a necessidade de usar essa tecnologia que nos foi dada, que nos foi fornecida, que nos deu conhecimento, que nos abrange de forma assim, transcendental, né? Hoje você está, que nem eu estou aqui em São Paulo, eu consigo me conectar com pessoas que estão lá na Europa, Portugal, Espanha, França, Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia. Então tem muita gente aqui que assiste os vídeos que estão do outro lado do mundo, Coreia do Sul, né? Então, assim, que tá lá do outro lado. E isso graças ao quê? A internet, essa conexão que a gente tem, que é global hoje, né? Então, a gente precisa aprender não só a mexer com essa tecnologia, mas a gente também precisa se doutrinar a não fazer o uso errôneo dessa tecnologia. Vamos usá-la para o bem, vamos usá-la para nos aperfeiçoar, ensinar,
né, inspirar, por que não? Né, vamos ser inspirações aí para as gerações futuras, porque as gerações futuras nada mais são do que o nosso espelho. Seus filhos são espelhos de vocês, pais. Os netos são o espelho dos seus filhos, que hoje são pais, e assim vamos, né? Isso é evolução humana, então nada mais do que a gente tem que ter em mente que as próximas gerações serão nossos espelhos, obviamente que com muito mais acesso à tecnologia, com muito mais, sei lá, milhões de outras coisas que ainda estão por vir por aí, mas no fundo, é genética. Nós somos os espelhos deles. Porque, querendo ou não, muita coisa que eles fazem hoje foi porque nossos pais nos ensinaram e nós ensinamos a eles. Nossos avós ensinaram aos nossos pais e os nossos pais ensinaram a nós. E aí, mesmo que a evolução e mesmo que a tecnologia tenha chegado, mesmo que as coisas tenham mudado, muita coisa, muitos atos nossos ainda são reflexos dos nossos avós e bisavós. Né? E por que nas próximas gerações isso vai ser diferente? Não, não vai ser diferente. O que pode ser diferente é a forma como eles vão lidar com as situações, com tecnologia, com a evolução. Né? Nossa, a gente acabou entrando num papo super profundo aqui, né, gente? De reforma, passamos já para a evolução humana e tecnologia, enfim, mas é exatamente isso. Esse canal não, né, gente? Eu acho que tudo na vida a gente não pode só focar naquilo que a gente está vivendo ali, a gente tem que expandir, né, conhecimento, a gente tem que expandir o que a gente pensa, o que a gente sente, como a gente vê o mundo, como a gente vê as coisas que estão acontecendo. Então é necessário a gente ter esse contato, troca de pensamentos, de sentimentos, porque não estamos sozinhos no mundo, né? Principalmente aqui, né, nesse canal, no YouTube. Né, todo mundo está interligado, todo mundo vê todo mundo, o que está acontecendo, seja que as suas preferências sejam musicais, ou sejam de reforma, ou sejam decoração, ou sejam vídeos infantis, ou seja, for o seu gosto, né, para estar aqui dentro do aplicativo do YouTube e ver os seus vídeos de preferência. Estamos interligados todos juntos aqui, tudo junto e misturado, né? Então é importante que a gente também, vocês me conheçam e eu também veja sinta, né? O que vocês também pensam, como é que vocês veem o mundo, as coisas por aí também. Né? E vocês também saibam que eu não sou só uma pessoa que faz reforma, né? Tipo Pereirão. Não, eu também sou um ser humano, tenho sentimentos, tenho pensamentos, tenho as minhas ideologias sobre muitas coisas e poucas coisas. Na verdade, a gente nunca sabe de nada. Eu, sinceramente falando, eu sempre acho que eu nunca sei de nada o suficiente, mas eu sempre procuro conhecimento, eu procuro ler bastante, me informar, não sobre coisas que estão acontecendo no mundo, sobre guerra, essas coisas que a gente sabe que sempre vai existir, desde que o mundo é mundo, o homem vive brigando por tudo e por todos. O que me interessa, sim, é saber mais sobre a humanidade, né? O que as pessoas pensam, o que as pessoas sentem, por que fazem, o que elas pensam, de como vieram, de como chegaram, para onde estão indo, questões religiosas. Eu gosto muito desse tipo de pensamento, de conhecimento, de me aprofundar mais na espiritualidade humana. A gente sabe que desde que o mundo é mundo, sempre as pessoas estão querendo dominar tudo e a todos. Existem guerras, sempre vai existir a guerra. Então, assim, essa parte da podridão humana, eu não tenho muito interesse, mas eu sei que, infelizmente, vai existir. Por mais
que a gente, eu sou aversa a isso, não concordo com o que acontece, acho totalmente desumana a forma como tudo isso é tratado, mas não sou somente eu que vou mudar. Para que as coisas mudem, você tem que estar muito lá em cima. É algo que a gente é inalcançável, né? Não sou eu, a Relisana, né, que tem 257 inscritos no canal, um canal minúsculo, que vai mudar alguma coisa. Então, o que muda as coisas é quando as pessoas se juntam, quando elas sabem do que estão falando, do que estão pensando e qual é o objetivo. Não adianta as coisas serem jogadas, né? Tipo, um aqui, um fala aqui, outro fala ali, mas aí no fim, no todo, nada acontece, que a gente sabe muito bem que é dessa maneira, nada acontece. Então, eu não vou mudar o mundo sozinha. Se, de repente, né, pessoas, né, vamos nos juntar, vamos nos unir, mas não é a revolução que vai fazer com que as coisas mudem, porque revoluções existiram desde que o mundo é mundo, né, e a gente está nessa situação ainda até hoje. Então, é só olhar para trás, conhecer um pouquinho da história, né, da civilização humana, que a gente entende que por mais evolução haja, por mais tecnologia que haja, o que precisa evoluir é aqui, ó. E aqui. Sem isso, nada vai mudar. Os homens vão continuar querendo o domínio de tudo e de todos. A tecnologia veio para nos ajudar, mas infelizmente ela acaba sendo usada para outras coisas, né? A gente não pode ser hipócrita achando que tudo é lindo, maravilhoso e belo, porque não é. E a gente precisa, eu acho que, ter mais consciência, né? Consciência humana, humanitária. Não tô falando, gente, de você pegar e ajudar. Não é disso que eu tô falando que a consciência, a gente precisa ter mais consciência da nossa humanidade, da nossa espiritualidade, dos nossos propósitos de existência. É disso que eu tô falando. Eu acho que cada um tomar consciência disso, muita coisa já muda a partir daí, porque você só pode mudar o mundo se você mudar a sua consciência, a sua forma de pensar, a sua forma de existir nesse mundo, tá? Não é só fazer bondade, fazer caridade, porque isso qualquer um pode fazer, né? E hoje em dia a gente sabe que as pessoas fazem, mas tá lá com o celularzinho, olha, gente, tô fazendo uma doação aqui, ó, de 1.000, 2.000 reais, ó, tô entregando uma cesta básica aqui. Pra quê? Não. Você não precisa documentar esses tipos de coisas, porque quando você faz de coração, pouco importa se tem uma câmera ligada ou não. Você está fazendo de coração, né? E aí é uma coisa entre você e aquilo que você acredita, seja Deus, Buda, islamismo, enfim. Não importa naquilo, na crença que você tem, mas sim naquilo que você está fazendo com aquilo que você acredita, né? É uma coisa um pouco mais profunda do que isso. Então, gente, vamos lá, que eu já falei demais, acho que eu já entrei até em âmbitos aqui que eu com certeza pode ser que o vídeo seja cortado, não sei, mas enfim, eu sou a Ana Dávalos, e tenho a minha casa centenária, a qual eu estou fazendo a reforma, e eu espero que vocês tenham conhecido um pouquinho mais sobre mim, sobre as coisas que eu penso, sobre as coisas que eu faço. Então fica aqui comigo, não esquece de se inscrever. O canal é novo, então eu preciso muito, gente, mas muito mesmo,
que vocês se inscrevam, que vocês compartilhem o vídeo, deixa o like, um comentário, não precisa escrever nada, põe só um coraçãozinho lá no comentário, deixa um joinha no comentário, deixa o seu like, se inscreve. Se você está assistindo da televisão, é um pouquinho mais difícil, eu sei, mas pega o controle, vai lá naquela setinha de sobe e desce, desce, vai aparecer as mesmas coisas que você vê pelo celular. Deixa lá o seu joinha. Você não vai conseguir fazer comentário pela televisão, mas você pode fazer depois o seu comentário pelo celular, a hora que você estiver no seu momento no celular, tá? Mas não esqueça de fazer isso não, tá, gente? Porque o YouTube praticamente não tá quase entregando os meus vídeos, exatamente por isso, porque quando ele entende que o vídeo é relevante, quando você deixa o seu joinha, quando você faz o seu comentário, ou quando você se inscreve, ele entende que o vídeo é relevante e ele vai levando para outras pessoas, e inclusive até para você que é inscrito. Então, um aviso aí pro pessoal que está inscrito, eu acho que o YouTube não tá, mesmo que você tenha ativado o sininho, para você receber a notificação de que que chegou um novo vídeo, o YouTube não está entregando também para quem está inscrito e com o sininho ativado, tá, gente? Então, por favor, dá uma olhadinha lá se o seu sininho está ativado, se a sua inscrição ainda continua, tá? Está ativada, para que você possa ter aqui um acompanhamento melhor do canal, tá bom? E você me ajuda demais com isso, para que o meu trabalho não fique só aqui entre eu e você, 1 ou 2, 3 inscritos, para que ele possa ir para muito mais gente ouvir aquilo que eu acabei de dizer hoje. Se você achou super relevante, mostre para outras pessoas, para que a gente possa ter uma consciência um pouco maior das coisas, não só que estão acontecendo aí pelo mundo, mas também uma consciência também da nossa existência. O que estamos fazendo aqui? Eu não sou só a Ana que reforma, que decora, que dá dicas, que faz comida, que faz um vlog limpando a casa, a rotina. Eu não sou só essa Ana. Essa Ana tem uma consciência, um conhecimento, tem uma visão de mundo que gostaria até de compartilhar com vocês aí, uma ideia, né, uma idealização, uma visão aí de como que eu vejo as coisas que acontecem aí fora. E se vocês também quiserem compartilhar isso comigo, deixa aí nos comentários, vamos bater um papo, poderemos fazer até uma live para a gente conversar, a gente dialogar, abrir as nossas mentes, né, trocar ideias. Isso é muito bacana e seria muito legal, e eu gostaria muito de que isso acontecesse, para conhecer também aí vocês, meus inscritos. Eu sei de alguns, mas não sei de todos, mas gostaria de conhecer o máximo possível de vocês, tá bom? Pra gente trocar muita ideia, trocar muitas dicas, inspirações. Vocês me inspiram, eu inspirar vocês de alguma maneira, de alguma forma, tá? Mas vamos aí, agora bora trabalhar, porque a gente já conversou demais, tá bom? Então, bora botar a mão na massa? Vem comigo!